Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é com muita alegria e me coloco neste momento, neste recinto sagrado, para que possa estar explanando a palavra de Deus nesta noite, para os irmãos e para aqueles que me acompanham em suas casas. Desde já, convido a igreja que abra as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os seus discípulos lhe responderam: Uns dizem que tu és João Batista, mas tem outros que dizem que tu és Elias, tem outros que defendem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus continuou e dizendo: E vocês? O que vocês pensam de mim? O que vocês dizem de mim? Aleluia. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bajola, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos aqui neste texto, as multidões seguiam Jesus, e quando Jesus ele chega nessa região de Cesareia de Filipe, a multidão estava lá. Lucas conta que Jesus saiu em particular para orar junto com seus discípulos. E ele faz esse questionamento: mas será que Jesus não sabia o que as pessoas pensavam dele? Com certeza, ele é Deus. Mas ele queria saber dos discípulos, porque as pessoas, meus amados irmãos, seguiam Jesus, a multidão seguia Jesus, mas o povo que seguia estava confuso a seu respeito. E meus amados irmãos, no tempo de Jesus, foi desse jeito. As pessoas que lhe seguiam não tinham uma definição certa de quem verdadeiramente era aqueles que lhe estavam seguindo. E nós vemos que as pessoas, o povo tinha dúvida, o povo estava confuso, até mesmo o próprio Herodes. Lucas capítulo 9, versos 6 ao 9. Olha o que diz: Quando Jesus deu autoridade aos discípulos para ir pregar o Evangelho, eles receberam poder para curar todo tipo de enfermidade, para expulsar os demônios. E nós vemos que estes homens, cheios da graça e cheios do poder de Deus, eles foram, no verso 6 do capítulo 9 de Lucas, diz assim: Assim partiram os 12, percorreram todos os povoados, pregando o Evangelho e realizando cura por toda parte. Verso 7: Entretanto, o tetrarca Herodes ouviu o comentário sobre o que estava ocorrendo, e Herodes ficou assustado
pois algumas pessoas divulgavam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Por que Herodes ele fica assustado? Porque Herodes mandou decapitar João Batista, porque João Batista denunciou o pecado de Herodes, que ele estava tendo um relacionamento amoroso com a sua cunhada, mulher de seu irmão Filipe. Então, meus amados irmãos, aqui Herodes ele manda executar João. E quando as pessoas dizem: quem é este alvoroço? Ele diz assim: olha, foi João Batista que voltou dos mortos. Então Herodes ele fica assustado. Se João Batista voltou, ele pensou que ele vai me denunciar. Mas no verso 8, mas outros, nós vemos aqui que havia uma confusão. Eles não sabiam verdadeiramente quem era Jesus. Outros alegavam, dizendo que Elias tinha ressurgido. E outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Herodes, entretanto, afirmava: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se empenhavam em conhecê-lo. Então, meus amados irmãos, a multidão que seguia Jesus, eles não tinham um pensamento definido de quem era Jesus, porque o pensamento deles era o que eles pensavam e diziam. Uns diziam: é João, foi João Batista que voltou. Mas outros diziam ser Elias, fazedor de milagres. Meus amados irmãos, assim como aconteceu no passado, as pessoas seguiam Jesus atrás do poder, atrás de milagres. Hoje não é diferente, igreja. Há uma multidão que segue a Jesus. Templos estão lotados, mas muitos não sabem verdadeiramente quem é Jesus. Uns acreditam que Jesus é aquele que opera milagres. Muitos procuram Jesus pelos milagres, por ter uma vida transformada. Outros procuram Jesus por fins lucrativos. Então, meus amados irmãos, são pessoas que verdadeiramente ainda não tiveram um conhecimento, um relacionamento profundo com Jesus, para saber verdadeiramente quem Ele é. E digo para os irmãos, nesta noite, quantas pessoas hoje vivem com este mesmo pensamento? Essas pessoas que seguem a Jesus com este pensamento, eles precisam verdadeiramente conhecer a pessoa de Jesus, porque Jesus está muito acima dos milagres. Jesus está muito acima de multiplicar o pão e o peixe. Jesus está acima disso. Mas tem pessoas que ainda não conheceram ou não conhecem, mesmo seguindo Jesus, mas não têm um pensamento e uma visão correta de saber quem é Jesus verdadeiramente. E nós vemos, meus amados irmãos, é lamentável que até hoje muitas pessoas seguem Jesus por interesses pessoais. Uns seguem pelos pães. Jesus mostrou isso no Evangelho de João, capítulo 6.
verso 23 ao 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo ao lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graça, a primeira multiplicação dos pães, a multidão que seguia Jesus. O povo, sabendo que Jesus estava ali, veio gente de todo lado com os seus barquinhos, outros vieram a pé. Verso 24: quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus estava ali, nem os seus discípulos entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Verso 25: e tendo-o encontrado do outro lado a multidão do mar, perguntaram, dizendo-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Verso 26: Jesus respondeu a eles, dizendo: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste o pão que vos fartaste as vossas fomes. E ele diz no verso 27: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, e o alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, no tempo de Jesus já era assim. Mesmo Jesus andando no meio da multidão, vendo os milagres, mas o povo, a maioria, seguia Jesus por interesses particulares, por interesse, não pela salvação, mas eles queriam algo, eles queriam uma cura física, eles queriam o pão que perece. E digo para os irmãos nesta noite, muitas pessoas que seguem Jesus com este pensamento, é porque não tiveram um encontro com Ele. Eu não sirvo Jesus, eu não ando com Jesus por aquilo que Ele me dá, eu sigo Jesus por aquilo que Ele já me deu, mesmo sem merecer. Ele perdoou os meus pecados, mesmo sem merecer. Ele morreu numa cruz por mim e morreu também por ti. É o maior milagre que Jesus faz na vida do homem e da mulher, quando se volta para Ele. Mas hoje continua a multidão a seguir Jesus, sem discernir quem verdadeiramente Ele é. Mas, meus amados irmãos, nós vemos Jesus Cristo, Ele faz a pergunta. Jesus Cristo já sabe o que as pessoas pensam dele, a multidão. Mas Jesus Cristo, Ele queria saber dos seus discípulos. Jesus Cristo, Ele quer saber de mim e de você. E pergunto nesta noite: quem é Jesus para você? Essa mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Tudo bem, agora eu já sei o que é que as pessoas, o que é que a multidão pensa de mim. Mas vocês, meus amados irmãos, meus discípulos, o que eu sou para vocês? O que Jesus é para você? O que Jesus representa na tua vida? Se você está em uma denominação, se você busca Jesus por milagres, se você busca Jesus para mudar de vida financeiramente, se você busca Jesus por interesses pessoais, digo para você nesta noite,
você precisa ter um encontro com Jesus. Porque as pessoas, as multidões, que seguiam Jesus com este pensamento, no momento em que o Senhor for falar algo sobrenatural, mostrando verdadeiramente a sua glória, as pessoas que seguem ao Senhor com este interesse, não irão perceber, não irão entender o conteúdo da mensagem, não irão entender a dimensão e a profundidade da intimidade com Deus, não irão entender, não irão compreender quando o Espírito Santo falar, porque a multidão que busca o Senhor, que ainda não teve um encontro com o Senhor, estão dentro das igrejas, denominações, mas tem este pensamento voltado para as coisas carnais, para as coisas do mundo. No momento em que o Senhor falar algo sobrenatural, da grandeza da sua glória, eles não irão entender e eles irão ficar constrangidos ou vão ficar decepcionados. E digo para os irmãos, hoje tem muitas pessoas que um dia deram um passo para seguir Jesus, mas estão decepcionados, porque a intenção dele ou dela era esta visão: se eu entrar na igreja, eu vou começar a mudar de vida, eu vou ficar rico. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, meus amados irmãos. Então Jesus ele fala, no verso 15, de Mateus capítulo 16, mas vós, continuou Jesus, quem diz quem eu sou? Quem diz quem é, o que vocês pensam de mim? O que eu sou para vocês? Eu sou João Batista? Eu sou Elias? Eu sou Jeremias? Eu sou os profetas? Ou eu sou um anjo? Meus amados irmãos, por que eu estou trazendo esta mensagem para os irmãos? Porque Jesus Cristo estava falando para a multidão. Ele estava ensinando. Depois do povo alimentado, ele tinha que trazer o alimento espiritual, mostrar as grandezas do Pai, mostrar a grandeza do reino de sua glória. Mas as pessoas não entenderam. Voltando mais uma vez, falo para os irmãos que esta pessoa que tem este pensamento de Jesus, que está com sua mente confusa, ele ou ela não vão continuar, não irão chegar até o fim. Por quê, pastor? Porque é um momento que nem o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corintos: olha, eu queria que vocês estivessem alimentando de coisa sólida, mas vocês é como criança, ainda precisa de leite. Meus amados irmãos, há um momento em que nós devemos parar de se alimentar de leite. O Senhor quer nos dar um alimento sólido, a palavra com profundidade. Mas se nós não conseguimos compreender a palavra de Deus no básico, quando Ele quiser se revelar para nós ficaremos como a multidão e não vamos resistir à palavra, vamos rejeitar Jesus e vamos sair. Olha o que diz a palavra de Deus. Em João capítulo 6, no verso 35 e verso 40,
Olha o que diz a palavra. Jesus Cristo, ele começa agora a transportar para um reino, para um estágio muito mais profundo. Jesus deixou bem claro que o povo estava confuso. O povo estava seguindo a ele por causa do alimento, do pão que perece. Mas Jesus Cristo aqui ele começa a mostrar algo espiritual, algo profundo, um alimento mais sólido. No verso 35 ele diz: diante disso, Jesus ministrou-lhe, dizendo, eles tinham acabado de comer o pão da multiplicação dos pães e do peixe. Mas Jesus Cristo aqui ele já começa a ensinar. É por isso que Jesus ele quer verdadeiramente saber o que ele representa para nós. O que é que nós pensamos dele? Por que é que nós estamos seguindo? Porque ele vai revelar algo para nós, como quis revelar para a multidão. Olha o que diz no verso 35 de João 6. Diante disso, Jesus ministrou-lhe, dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Olha, Jesus começa a entrar para uma dimensão espiritual, para o reino na glória do Pai. E ele vai mais, no verso 40, olha o que ele diz. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está querendo dizer? O pão que vocês procuram, o pão que vocês perecem, ele vai acabar, e vocês vão morrer. Mas eu, dizendo Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim jamais terá fome e também não terá sede. Aleluia! E ele já está dizendo no verso 40, mesmo se morrer, quando eu vier no reino da minha glória, não ficarão na sepultura, porque ouvirão o som da última trombeta, e aqueles que desceram à sepultura, acreditando e confessando verdadeiramente quem é Jesus, não ficarão neste mundo, aleluia, porque a sua morada não é aqui. O corpo no momento está descansando, mas quando ele vier na sua glória, o corpo vai ressurgir da terra, para se encontrar com o Senhor nas nuvens da glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, no verso 41, por isso, meus amados irmãos, que há uma necessidade de nós verdadeiramente saber quem é Jesus, para compreender estas grandezas. Verso 41, quando Jesus disse estas palavras, os judeus, de João 6, 41, então os judeus começaram a se queixar uns com os outros, dizendo, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu? Será que ele está doido? Por que ele disse isso? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meus amados irmãos, quando não se tem uma visão correta de Jesus, vão ter este mesmo comportamento. No verso 42, aí eles disseram e comentavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos?
Como pode então ele dizer que eu desci do céu? O que eles estão dizendo? Ele está mentindo. Ele é um impostor. Nós conhecemos os seus pais. Nós sabemos aonde ele mora. Nós conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs. Como ele diz que desceu do céu? Meus amados irmãos, a multidão, quando não tem uma visão verdadeiramente quem é Jesus, vão ficar com esses pensamentos e estas palavras jogadas ao vento. Verso 43. Por essa razão, Jesus assim lhe respondeu e disse: não murmureis entre vós. Não murmureis entre vós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 47. Olha o que Jesus diz: em verdade, eu vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus estava oferecendo para a multidão. As pessoas já não estavam mais querendo seguir Jesus. Outrora a multidão estava clamando. Por quê? Porque Jesus estava fazendo milagres. Jesus multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. Jesus Cristo estava curando todo tipo de enfermidade. Mas as pessoas, as multidões que seguiam Jesus por interesse, não entenderam a mensagem que Jesus estava explanando. Olha o que ele diz, verso 48: eu sou o pão da vida. O pão que vocês comeram não se iguala ao pão que desceu do céu, porque o pão que desceu do céu, aleluia, ele traz vida, porque ele é a própria vida. Verso 49. Aí Jesus ele volta lá para Êxodo, quando o povo saiu do deserto. Olha o que diz: vossos pais comeram do maná no deserto, mas todos estão mortos. Aí ele diz, verso 50: mas este, ele falando dele, este é o pão que desceu do céu, para todo aquele que comer não morra. Os vossos pais comeram do maná no deserto, mas tinha um outro pão muito melhor, que ia descer do céu, e está agora entre vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, olha o que diz mais, verso 51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida ao mundo é a minha carne, dizendo ele. O que Jesus estava querendo dizer? Que era o corpo dele, o pão vivo que desceu do céu, que ia ser morto para a salvação de todos, mas eles não entenderam. Verso 52: houve então grande discussão entre os judeus, e eles começaram a esbravejar uns contra os outros, dizendo: como pode este homem dar-nos comer a sua própria carne? Aleluia, meus amados irmãos, quando não se tem uma visão do Espírito Santo, quando nós não colocamos uma visão do reino celestial, não vão entender estas verdades. Meus amados irmãos, Jesus Cristo ele veio salvar o mundo inteiro, as pessoas, mas as pessoas não querem salvação. Digo para os irmãos, Jesus Cristo não está preocupado com multidão. Jesus Cristo, ele anda à procura de verdadeiros adoradores, verdadeiros servos, que servem a ele
Tanto faz ter alimento em abundância como não ter, como o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses capítulo 4, verso 12, verso 11, 12 e o 13, porque no 13 ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Verso 53 de João 6. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis a vida entre vós. Todo aquele que comer minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vou ilustrar aqui bem fácil para os irmãos entenderem. Quando uma pessoa tem uma morte cerebral e que essa pessoa é um doador de órgão, assim que ele morre, que os médicos ali dão ali o atestado de óbito, assim, já era. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão preparar o corpo e eles vão tirar as córneas e ele vai ser implantado numa pessoa que nunca viu. O coração vai para uma outra pessoa, os rins, o fígado. E o que é que nós aprendemos com isso? Esta pessoa teve uma morte, mas deu a vida a outras pessoas. Parte dele continua vivo em outras pessoas. Claro que Jesus é muito mais do que isso, porque essas pessoas que recebem um transplante, elas vão morrer. Mas aquilo que Jesus Cristo, Ele fez por mim e por você, quando nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, existem dois elementos: o pão, que é um pão comum, e o suco da uva, que simboliza o sangue de Cristo. O pão simboliza o corpo. Nós fazemos isso porque nós entendemos, e é a ordenança de Jesus de fazer isso em memória de mim até que eu venha. O que é que nós estamos fazendo? Entendendo que comendo aquele pão e bebendo o vinho, estamos comendo o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, isso simbólico, e bebendo o vinho, que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, mas as pessoas não entenderam a palavra de Deus. Perdão. Verso 64. Perdão, verso 60. Portanto, muitos dos seus discípulos ouviram isso e disseram, até os discípulos ouvindo estas palavras, disseram: dura é esta declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que até os seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, e inquiriu, dizendo: vocês também se estão escandalizando? Vocês não estão compreendendo o que eu estou falando? E o que Jesus diz? O que acontecerá? Se vocês não estão compreendendo isso, o que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? O que Jesus está dizendo? Se vocês não estão compreendendo, quando eu for crucificado, vocês vão se escandalizar. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele foi abandonado até pelos discípulos. Meus amados irmãos, e Jesus, ele veio do Pai
Ele morreu em um madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou e voltou para o Pai. Verso 63, é o Espírito quem dá vida, a carne nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 64, entretanto existe algum de vós que não crê. Até os discípulos, tinha alguém dos discípulos que não cria em Jesus. Somente tinha Judas que ia trair ele. Tomé também que não acreditava muito. Pedro também que negou ele. Então Jesus, ele sabe. Ele sabia e sabe. Verso 65, e continuou: é por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Verso 66, daquele momento em diante, muitos dos discípulos recuaram e não mais andavam com Jesus. Te pergunto, cadê a multidão? A multidão que seguia Jesus, que não tinha um pensamento correto de quem era verdadeiramente Ele. Quando Ele começou a explanar, falar do reino da glória, eles não entenderam e se ausentaram, se retiraram. Verso 67, então Jesus o interpelou os 12, dizendo: vós também quereis ir embora? Meus amados irmãos, que palavra! A multidão que outrora estava ali eufórico, eita, esse é ele mesmo, mas não compreendiam quem era Jesus. Até os discípulos, meus amados irmãos, Jesus, Ele faz uma pergunta nesta noite para mim e para você, assim como Ele fez para Pedro, assim como Ele fez para os discípulos. Será que nós somos maioria ou minoria? Será que nós somos a multidão ou somos aqueles que verdadeiramente acreditam no Senhor? Que é aquele que não tem confusão na mente, aquele que não tem dúvida no seu coração. Jesus, Ele faz essa pergunta para mim e para você nesta noite: quem eu sou para você? Por que você me segue? Por que você está nesta noite na igreja? Por que você está me assistindo na sua casa nesta noite? A palavra de Deus. Jesus faz uma pergunta hoje para mim e para você: quem é Jesus na tua vida? Você busca Jesus por quê? Pelos seus interesses particulares? Se você fizer isso, olhe os teus conceitos, porque no momento em que o Senhor voltar no reino da sua glória, eu digo para você, meu amado irmão e minha irmã que me assiste nesta noite, e você que me assiste em casa, se você tiver este pensamento de Jesus, quando Ele voltar, você virá ficar aqui, porque o teu coração está preso nas coisas do mundo, você ainda não conseguiu compreender a palavra de Deus. E Jesus, Ele diz para os discípulos e pergunta, aleluia: quem eu sou para vocês? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Mas aqui, meus amados irmãos, Pedro aqui ele responde não por ele mesmo, mas ali o Espírito Santo revelou e falou na boca de Pedro para os demais. No verso 16, olha o que diz: respondeu-lhe Simão Pedro, disse: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo, aleluia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o enviado, aquele que tinha que vir morrer pelos nossos pecados, porque se o Senhor não tivesse vindo morrer por nós estaríamos condenados através da lei, aleluia. Mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele veio e sofreu a morte de cruz por mim e por ti, aleluia. Voltando para João capítulo 6, verso 67. Então Jesus o interrogou, dizendo os 12: vocês também querem ir embora? Aleluia. Fique à vontade. Ninguém me serve à força. Só me serve verdadeiramente aquele que compreende a minha palavra. Só me segue verdadeiramente aquele que já colocou a palavra no seu coração. Mas, meus amados irmãos, mais uma vez aqui, Simão Pedro, ele fala pelos 12. Ele diz no verso 68, quando Jesus diz assim: vocês querem ir embora também, porque vocês estão entendendo que a mensagem é dura. Muitas vezes, meus amados irmãos, a palavra que eu vos trago, às vezes a palavra bate e dói, mas é a palavra de Deus. Ela não é minha, ela é do Senhor. E às vezes quando a palavra bate que dói, é porque tem algo errado com você. Quando a palavra bate e dói, que tem algo errado conosco. Lembra quando a gente às vezes se machuca e tem um ferimento, e que a gente vai passando e bate, aí você diz: nossa, meu corpo é tão grande, mas só bate na ferida. Não é porque a ferida às vezes está dolorida, a ferida às vezes está inflamada, e às vezes quando a palavra é dura que bate, realmente ela dói. Mas isso, irmão, é disciplina, é o Senhor nos mostrando para que nós venhamos nos consertar diante dEle. É a oportunidade que nós temos. É o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Ele conhece o íntimo, Ele conhece o profundo, Ele conhece o pensamento, e Ele conhece os desejos do coração. É o Espírito Santo de Deus. A palavra, ela é para dar vida, e vida com abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, mais uma vez, Simão dizendo, ele falando: mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, oh aleluia, para onde iremos nós? Oh Senhor, para onde iremos nós? Sem o Senhor na nossa vida nós não somos nada. Nós não passamos de barro, do resto do barro que sobrou. Mas ele diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Porque só Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele fala para Pedro no verso 17, dizendo: Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bajola, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está no céu. Então, meu amado irmão, nós estamos compreendendo esta palavra nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. O Espírito Santo de Deus fala ao meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado no meio da humanidade, que Ele veio para morrer no teu lugar. Mas Ele está sentado no trono de sua glória, e Ele vê as nossas ações, o que nós estamos fazendo. Então quero dizer para os irmãos, Ele é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, verso 4 ao 6. Ele é superior a Moisés. Hebreus capítulo 3, verso de 1 a 6. Ele é o nosso repouso, assim como Deus deu descanso para os hebreus, que é o sábado. Jesus Cristo está acima do sábado, Ele é o Senhor do sábado, Ele é o nosso repouso. Hebreus capítulo 4, verso de 1 a 3. Ele é superior e sacerdote,
Hebreus capítulo 8, do verso 1 a 2, ele é superior aos profetas. Os profetas falaram e escreveram através dele, para ele, a profecia. Quem são esses? Isaías, Jeremias, Daniel, Zacarias, Miqueias. São esses homens de Deus que prescreveram, profetizaram a respeito do Messias que ia vir à humanidade. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Ele, Jesus, ele é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, para encerrar, Lucas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas, para nós vermos a palavra de Deus, Lucas 9, para encerrar, 23 ao 26. Aleluia. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? O que é que Jesus está dizendo? Quem quiser me seguir, verdadeiramente, tem que negar a si mesmo, tem que pagar o preço. E que preço é esse, pastor? Sofrimento, as perseguições, porque o mundo nos odeia, nós não somos deste mundo, e Jesus Cristo mostrou bem claro: olha, me siga, reconheça quem eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. E quero dizer para os irmãos, João 10:30, Jesus, ele é o próprio Deus, que está em nosso meio, aleluia, e que ele contempla a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua palavra e abençoe a cada um dos irmãos. E você que me assiste em sua casa, quero orar por você nesta noite. Feche os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento, por estar aqui, Senhor, na tua casa, aqui, Senhor Deus, transmitindo a tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por ser um instrumento teu, usado por ti, Senhor, nesta noite, mais uma vez. E te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha cada dia mais se revelar para nós, que não venha, Senhor Deus, haver dúvidas, Senhor, em nossa mente, para que nós verdadeiramente venha conhecer quem é o Senhor em nossas vidas. Então, Pai bendito, abençoa, Senhor, a tua igreja, e abençoa, Senhor Deus, este, ó Pai, que me assiste, ou essa que me assiste em sua casa, que o Senhor venha o guardar e o livrar de todo mal, pois é isso que eu te peço desta noite e já te agradeço, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre, amém, e graças a Deus, aleluia.